Olá, pessoal. Eu sou Elis e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, hoje na nossa sexta aula, que vai tratar sobre algumas peculiaridades no tratamento, principalmente em questão ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, ao tratamento de dados realizado pelo poder público e pela transferência internacional de dados. Começando pelo primeiro ponto, então, quando a LGPD ela vai trazer sobre essa questão do tratamento de dados de crianças e menores, ela vai muito seguir a linha da legislação internacional que a gente tem sobre isso. Então, o próprio primeiro artigo que vai tratar, o artigo 14, ele já vai trazer que o tratamento de dados de menores ele deve ser feito pensando no melhor interesse da criança, que vai na linha do artigo 3º da Convenção do Direito das Crianças e do Adolescente, e que também acaba conduzindo com ECA, com o princípio da proteção integral da criança, que a gente também vai ter previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, ele também vai trazer um ponto separado, que é em relação à forma de utilização desses dados. Então, diferentemente do que a gente tem para os dados normais, em que a pessoa ela pode solicitar informações para saber como esses dados são tratados, a lei vai trazer que para os dados de menores, essa informação deve ser uma informação pública. Então, qualquer pessoa que desejar ter acesso a esse tipo de informação deve saber como que esses dados são tratados, não que ela tenha que ter o direito exato de acesso aos dados específicos, mas para entender como que eles são tratados, qual a segurança é utilizada para prevenir incidentes e o vazamento desses dados específicos. Um ponto muito importante, que vai ser, na verdade, o ponto-chave, quando a gente fala sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, vai falar sobre a questão do consentimento. A gente tem que, por serem, em teoria, incapazes, os menores eles não têm essa capacidade de dar a manifestação de vontade deles que seria válida perante o ordenamento. Então, nesse sentido, a gente vai ter que o consentimento deve ser coletado do responsável pela criança. E é importante essa questão do consentimento, porque além de ser um consentimento específico, a lei também vai trazer que, inclusive, o controlador deve utilizar de outros meios para tornar mais claro o entendimento sobre essa questão. Então, por exemplo, usar meios audiovisuais ou qualquer outro meio que permita realmente a simplificação da informação que deve ser fornecida para a coleta desse consentimento. Um outro ponto também interessante é que a lei vai trazer especificamente que os provedores de jogos e aplicações eles não podem colocar um monte de informações como uma condição para que essa criança tenha acesso a essa aplicação, a esse jogo, sendo que eles só podem colher o mínimo necessário para realmente a prestação do serviço. Por isso que muitas vezes a gente vai ter jogos que eles mal coletam o seu nome, coletam às vezes só um nickname ou algo assim. Esses jogos, em teoria, já estão compliantes, mas talvez nem tanto pela LGPD, mas por uma questão da lei europeia, da GDPR. Sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, em suma, é isso. E a gente passa para a questão do tratamento de dados pelo poder público. O tratamento de dados por entidades públicas, ele também vai ser um pouco diferenciado, porque, primeiro, a gente vai ter que não se aplicar só a LGPD para esse tipo de tratamento, mas também a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei específica para tratar sobre como o governo ele usa informações e também a transparência que ele tem que ter sobre essas informações para o público. Tanto que a gente tem várias bases de dados do governo que são bases públicas que qualquer um pode ter acesso para coletar informações. Além disso, sempre que a gente está falando de um tratamento realizado por entidade pública, a gente vai ter que ele deve, além de obedecer aos princípios gerais da LGPD, ele também deve observar alguns quesitos, como, por exemplo, a questão da persecução do interesse público e da execução da finalidade pública, além das atribuições legais que necessariamente são de competência do poder público. Nesse sentido, vai ser interessante, porque a gente vai ter algumas diferenciações a depender do órgão público que está realizando esse tratamento. Então, por exemplo, para os casos em que a gente tem uma delegação do poder público, ou seja, o poder público de alguma forma concedeu esse poder de executar um serviço público para alguma outra entidade, seja por meio contratual, seja por meio de uma autorização, a gente vai ter que, para essa questão, ainda que o tratamento de dados, na verdade, ele esteja sendo feito por uma entidade privada, a gente vai ter a aplicação dos princípios do tratamento feito por entidade pública, justamente porque você tem só essa delegação para tratar, na verdade, em nome do poder público. Agora, já quando a gente vai falar sobre empresas públicas ou sociedades de economia mista que participam de regime de concorrência, então, como, por exemplo, a gente tem a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, respectivamente, vai se aplicar o regime de iniciativa privada. Então, vai se aplicar o padrão da LGPD sem essas exceções, essas questões específicas do tratamento por entidade pública. No entanto, quando a gente estiver falando
do tratamento de dados para a realização de políticas públicas e para a execução dessas políticas, a gente vai ter a exceção da exceção, porque novamente vai voltar a ser aplicado o regime de tratamento pelas entidades públicas, justamente porque você tem aqui uma finalidade pública, um interesse público, como que foi mencionado um pouquinho atrás, que é um dos princípios que devem ser observados pelas entidades públicas, pelo poder público, quando do tratamento de dados pessoais. Um outro ponto também que ele vai trazer sobre essa questão de uso de dados pelo poder público vai ser a questão específica do compartilhamento de dados, do uso compartilhado. A gente vai ter que esse uso é permitido sempre que a gente fala sobre também a questão, novamente, de políticas públicas e atividades públicas. Isso é ok. Entretanto, quando a gente vai ter esse compartilhamento com uma entidade privada, podem ter alguns requisitos, como, por exemplo, quando se estiver tratando de uma atividade de descentralização do poder público e da atividade pública. A gente também tem a questão expressa do consentimento, então, mediante consentimento expresso obtido pelo esse órgão público, ele tem a liberdade de compartilhar com uma iniciativa privada, ou ainda, se isso estiver previsto em algum tipo de contrato, em algum tipo de convênio. Entretanto, não é somente estar previsto no contrato que automaticamente você pode compartilhar, porque se fosse assim, ele poderia compartilhar com qualquer iniciativa privada, simplesmente colocando no contrato. A questão é que todos esses contratos, esses documentos, eles têm que passar por uma análise da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, mediante a autorização dela, a confirmação dela, aí sim é possível fazer esse compartilhamento com a iniciativa privada. A gente vai ter que a ANPD ela vai entrar para meio que regular e supervisionar esse uso de dados pelo poder público em muitos pontos. Um pouco semelhante ao que ela faz com a iniciativa privada, mas um pouco também mais amplo. O problema é que a lei ela não vai trazer específico alguns desses aspectos. Por exemplo, em questão da responsabilidade, quando a gente tiver uma infração da LGPD pelos órgãos públicos, a gente não tem nenhuma previsão expressa de algum tipo de sanção ou algo que seria aplicável nesse sentido. O que a gente vai ter, que a lei vai trazer, é que, novamente, a ANPD vai emitir algum tipo de relatório, algum tipo de contato, informando quais são as medidas cabíveis para cessar com essa infração. Entretanto, como a gente vê, é algo muito amplo, não é algo nada específico. Por isso que essa questão de como a ANPD vai funcionar e daquilo que a ANPD faz, a competência da ANPD, vai ser algo muito importante, algo muito discutido. Inclusive, é o tema da nossa próxima aula, mas que aí não sou eu que vou falar sobre isso, então não vou entrar neste ponto. Então, encerrando a questão do tratamento de dados pelos órgãos públicos, a gente passa pela questão da transferência internacional de dados. Em resumo, o que a gente vai ter, o principal que a LGPD vai trazer sobre transferência, é que o primeiro ponto que deve ser observado é se aquele país para o qual os dados vão ser compartilhados, ele possui alguma legislação, algum nível de proteção que seja equivalente ao nível da nossa Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Isso é importante porque a gente pensa que GDPR, Europa, está todo mundo regularizado. Mas, na verdade, não é bem assim. Nós temos muitos países, inclusive aqui da América do Sul, em que você não tem uma lei para tratar especificamente dessa questão de uso de dados de privacidade. Ou você tem outras leis, mas que, às vezes, não se equiparam à LGPD, ao nível de requisitos previstos na LGPD. Então, é importante fazer essa análise antes de fazer esse compartilhamento. Outras hipóteses que a gente também vai ter é a questão de que o controlador, ele garanta e ele prove que ele também consegue fornecer um grau de proteção. Então, ainda que isso não seja previsto na legislação daquele país, o controlador, ele consegue atender aos princípios da LGPD. Isso pode ser, por exemplo, demonstrado por questões de cláusulas contratuais, questões documentais, de governança e etc. E é curioso, que a LGPD ela vai trazer que a ANPD, ela poderá, inclusive, criar certificações para que isso seja feito. Então, algo no sentido das ISOs que a gente tem, que são certificados para verificar a questão da segurança da informação dentro das empresas, poderia ter algo nesse sentido para a questão de compartilhamento internacional. E aí, a LGPD, ela meio que já direciona que a ANPD é quem vai cuidar disso, mas ela também não prevê com tanta clareza como que isso será feito, quais os limites ou as liberdades dessa atividade. Além disso, a gente vai ter que os dados deles também poderem ser compartilhados quando a gente estiver falando de algum caso de cooperação jurídica internacional ou de um acordo de cooperação internacional que já tivesse essa previsão, para o qual a sua realização seja extremamente necessário também o compartilhamento desses dados. E, por último, a hipótese que nunca falha é o consentimento, que nesse caso também precisa ser um consentimento destacado, e, inclusive, ele tem que prever expressamente sobre a questão da internacionalidade, ou seja, que os dados vão ser enviados para fora do país.
Em resumo, esses são os principais pontos que vale a pena abordar sobre esses aspectos, sobre essas peculiaridades no tratamento. Existem, sim, outros pontos, mas eles são pontos um pouco que autoexplicativos. Então, se você tiver interesse, basta lá você partir do artigo 14 da lei, que é quando a gente começa a falar sobre o uso de dados de menores, e aí você vai seguindo e você vai ver todos esses pontos e os outros pontos que não foram abordados aqui, mas a gente trouxe o que era mais relevante, o mais interessante para vocês saberem. A gente para por aqui, então, a aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando o curso. Ele está chegando ao final, inclusive, nós temos mais 2 aulas aí pela frente. E se vocês tiverem alguma sugestão de algo que vocês queiram que seja abordado, alguma dúvida, fica à vontade para comentar, para chamar a gente no Instagram, no e-mail, que nós estamos sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Então, sendo isso, eu acho que a gente acaba por aqui. E saudações comercialistas.